Eu sou o Juan, do programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano. Defendi a minha dissertação de mestrado recentemente, que tem como título Entre as linhas do pertencer e do negociar, fabulações de gênero e sexualidade nas experiências de polidancers. A minha dissertação ela foi orientada pelo professor Dr. André Luiz dos Santos, e na minha dissertação tem como locus um estúdio de polidense aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E a partir desse estúdio, eu consegui entrevistar 8 polidancers para entender algumas questões referentes à estratégia que eles utilizam para estar naquele ambiente, para comunicar os outros ambientes. Eu também olhei para os significados que são produzidos dentro do estúdio e fora do estúdio, nas experiências desses polidancers. Eu fiz ali o diário de campo durante 3 meses e depois eu convidei esses polidancers para uma entrevista semi-estruturada e individual. Então o diário de campo e as entrevistas foram meu material empírico. Esse material empírico foi dividido em 2 artigos, onde o primeiro artigo eu falo sobre a experiência desses polidancers dentro desse estúdio e como isso produziu significado para a prática e como o estúdio tem um discurso arquitetado que funciona também como um processo pedagógico que ensina a vivenciar aquele local. Então ele teve como objetivo compreender como esses polidancers constroem uma relação com a prática ali dentro. E o principal achado então foi esse do discurso, que está arquitetado tanto nas paredes do estúdio, de forma material, como também de forma simbólica nas redes sociais, e ao que o estúdio se alinha e a que pautas ele se alinha. Foi possível perceber então que isso cria esse processo pedagógico que mostra como esse estúdio é, para quem ele se dirige e com quem ele quer conversar. O segundo artigo que eu consegui realizar a partir da minha dissertação olhou para a experiência unicamente dos polidancers. E o nome desse artigo é muito interessante, que eu falo: o movimento entre o íntimo e o espetáculo, estratégias de negociação mobilizadas por polidancers para sustentar a prática. E nesse artigo eu quis compreender como é que eles sustentam a presença deles nesse ambiente para tornar essa presença viável. Porque existe já um discurso cultural sobre a prática que associa as strippers aos clubes noturnos, à promiscuidade. Então eu queria saber como que se estabelece essa relação de estratégias assim do ambiente do polidense e do mundo fora do polidense. E foi possível perceber, então, as conclusões desse artigo, que os polidancers, eles demandam algumas estratégias. A principal delas é criar personas em que se vive uma identidade dissidente do polidense e se vive também uma identidade dissidente fora do polidense. Só que essa identidade é construída unicamente para viver o que não é possível viver aqui na rua. Então existe uma linha tênue que separa o estúdio da rua. E muitos polidancers se apagam de forma estratégica na rua para que não sejam associadas características da persona que é construída para o polidense. Então a relação de negociação aqui, ela está sempre imbricada no outro, no olhar do outro e na representação de gênero, né? Na representação também de sexualidade, para fazer essa distinção, essa divisão entre esses dois mundos. Também existe uma relação com a família posta, onde criar perfis secundários para divulgar o polidense é uma estratégia de negociação para manter separadas essas duas dimensões de si. E isso pode parecer um recuo da identidade, mas eu analiso através da lente do Foucault do cuidado de si, onde se cria esse segundo perfil para poder vivenciar também as características singulares dessa identidade do polidense, para que esses dois mundos não colidam, principalmente em relação à família e à profissão, dado que alguns dos polidancers
que compuseram a dissertação, eles têm profissões em que demanda algum cuidado social, como a questão de um dos integrantes da pesquisa ser o professor de ensino fundamental. Então, ele não pode ter essa exposição do polidense, porque ele pode ser questionado. Nas palavras dele, ele fala que a família tradicional pode estar à espreita ali, esperando por ele. Então, a minha dissertação, ela finalizou justamente apontando essas questões, que o polidense é um mecanismo e uma estratégia de reinvenção de si, de poder viver uma identidade que na rua é marginalizada, que na rua pode viver uma violência. E através dessa prática de poder vivenciar o outro, a outra personalidade de si, se criam estratégias para poder vivenciar isso. Estratégias, negociações, modos que dizem o que pode ou não ser exposto, o que pode ou não vivenciar. Então, tem toda uma pedagogia por trás que mostra como viver esse ambiente, por que viver dessa forma e por que acionar essas estratégias.